é provisão para a sua vida. Ele deseja te dar toda a provisão para a visão que Ele deseja colocar sobre você. Amém. Essa igreja, Ele deseja e está procurando maneiras de derramar toda a provisão para a visão que Ele tem nessa casa. E Ele deseja derramar essa provisão através da sua vida. Da sua vida. Deus deseja fazer de você um canal para que a abundância venha aqui. Deus deseja que você seja um canal de abundância através de novos membros, convidando pessoas. Eu escutei um irmão aqui, entregou a vida a Jesus, reconciliou a vida a Jesus na semana passada, já está trazendo visitantes aqui, ou alguém aqui nesse lado, eu vi. Tremendo, tremendo, fantástico. É o início da abundância de Deus. Mas antes de tudo isso, tem um modelo que existe através da Bíblia, existe aqui no capítulo 1 de Gênesis, um modelo que demonstra como Ele gera abundância em nossas vidas. Um modelo que mostra isso. Eu quero te mostrar aqui. Vocês estão em Gênesis 1, e Gênesis 1:1 diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces da água. Isso representa a nossa vida sem Cristo. Sem forma e vazia. Uma vida sem esperança. Uma vida que está totalmente nas trevas. Mas mesmo nessa situação, o Espírito de Deus se movia sobre essa área. A palavra de Deus diz que enquanto nós ainda éramos pecadores, Cristo nos amou, Ele morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Enquanto a gente estava completamente nas trevas, o Espírito de Deus sobrevoava. Deus deseja abençoar, e abençoar é o início de tudo. Deus deseja abençoar, e Ele abençoa. Se você tem uma necessidade, Ele te abençoa. Quantos de vocês já oraram por alguma necessidade na sua vida? Amém. Ok? E quantos de vocês diriam: Deus respondeu? Amém. Muitos de vocês oraram, estavam precisando de algo. Lá no Rio de Janeiro a gente usa o exemplo: estou precisando de um botijão de gás. Mas aqui eu acho que é outro sistema aqui, né? Mas a gente ora: Senhor, estou precisando pagar minha conta de luz, e Deus abençoa. Deus deseja abençoar. Quando você tem uma necessidade, Deus abençoa. Mas isso não é abundância. Isso não é abundância. Isso é Deus sobrevoando uma área que está sem ordem, e Ele vai abençoar porque Ele te ama. Isso não é abundância. Isso é simplesmente Deus respondendo uma oração porque Ele te ama. Isso ainda não é abundância. Mas continuando aqui, e em versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. E Deus começando aí a ver um movimento de Deus, mas ainda não é abundância. Deus viu, Ele viu que havia trevas, Ele criou a luz, falou assim: haja luz, criou a luz, e houve luz, e Ele viu que era bom, mas ainda não era abundância. E Ele começou a criou a água, criou a terra, criou as estrelas. Aí Ele começou a criar as plantas, depois criou peixes. Ele foi criando, mas ainda não era abundância. Só que aqui o primeiro lugar que você vê algo que Deus criou com a capacidade de se multiplicar, nós vemos aqui nesse versículo. E aqui que eu sei que vocês talvez estejam confusos, mas aqui que nós vamos começar a ver. No versículo 11 diz o seguinte: então Deus disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem o quê? Sementes. Árvores cujos frutos produzem o quê? Sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. Esse é o primeiro lugar que Deus criou algo que pôde se multiplicar. Isso é abundância. Abundância não é simplesmente receber uma bênção de Deus. Abundância é saber receber uma bênção de Deus e multiplicar essa bênção. Ali está o nível de abundância. Deus abençoa de duas formas. A primeira forma, quando a gente está necessitado, a gente fala: Senhor, socorro! E Ele abençoa porque Ele te ama. Mas isso não é abundância. Isso é emergência. Às vezes a gente escuta
aqueles testemunhos que são até incríveis. Puxa, eu estava com todas as contas, se fosse somar todo o meu dinheiro que eu precisava, porque senão, se não pagasse, eu ia ser tirado da casa onde eu estava. Eu precisava de $1.236,22, e alguém chegou ali, bateu na minha porta e me deu $1.236,22, tudo em moeda de 1 centavo, e glória a Deus, paguei tudo. Tremendo. Mas isso não é abundância. Abundância é saber pegar o que Deus te dá e multiplicar. Agora olha aqui em volta de vocês. Olha aqui. Só em termos de pessoas. Vocês estão com uma bênção muito grande aqui. Essa casa é uma bênção. Essa igreja é uma bênção. Mas ainda não é abundância. Abundância é quando vocês conseguirem pegar o que Deus abençoa e multiplicar. Isso é abundância. E existem alguns princípios aqui que eu quero mostrar para vocês. A primeira coisa é, antes que Deus pudesse multiplicar qualquer coisa, Ele fez uma coisa. Ele diz o seguinte: Ele criou a luz, no versículo 3, haja luz. E aí o que Ele fez? Ele separou a luz das trevas. Ele falou assim: luz fica aqui e trevas fica aqui. Depois Ele criou a água e Ele separou a água da terra. Ele falou: terra aqui, água aqui. Depois Ele criou os céus e separou os céus da terra da água, e Ele foi separando tudo. O que é isso? É ordem. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: ordem. Ordem. O primeiro princípio e a primeira verdade que eu quero te mostrar: Deus pode te abençoar se você estiver em desordem, mas Deus não pode te dar abundância se vocês estiverem em desordem. Bênção, Deus abençoa de qualquer jeito. Ele sobrevoa a terra que está sem forma, vazia, trevas, e Ele abençoa. Haja luz. Todos nós, para recebermos salvação, Deus teve que falar assim: haja luz, e estava no meio da maior desordem. Mas para ter abundância, nós temos que saber organizar as nossas vidas. Nós temos que saber falar luz para cá, trevas para cá. Nós temos que saber falar assim: água aqui, terra aqui, céu aqui. Nós temos que saber viver ordem em nossa vida. Existe uma bandeira, talvez vocês não conheçam, uma bandeira de um país, e nesse país, nessa bandeira tem uma frase escrita na bandeira desse país. Vocês imaginam qual é? Como é que vocês sabiam disso? Como sabiam? Ordem e progresso. Eu não sei se foi um general que colocou isso ali. Não sei quem escolheu essas palavras. Se você souber o nome da pessoa, fala comigo, que eu estou escrevendo um livro sobre isso. Mas existe uma palavra profética que foi colocada na bandeira brasileira: ordem e progresso. Aleluia. Ordem e progresso. Eu sei que essa palavra profética parece que não tem nada a ver com o Brasil às vezes, mas é uma palavra profética. Eu sei que a pessoa que escolheu essas palavras de repente nem imaginava, mas essas palavras são a essência desses primeiros 5 versículos da Bíblia: ordem e progresso. É impossível você viver abundância se não tiver ordem. É impossível você, como família, ter abundância se não tiver ordem. A família que está sempre vivendo de uma emergência para outra, de uma emergência para outra, é porque não entrou no nível de abundância. Minha oração hoje é que a sua família, que a sua vida, que essa casa, que a minha vida, que a minha família, que a minha igreja lá no Rio de Janeiro, que a gente aprenda ordem, para que a gente possa receber o que Deus tem nos abençoado, mas fazer com que aquilo reproduza e viver na abundância. A primeira maneira, isso aqui é profético, escute, a primeira maneira, Deus simplesmente abençoa. Se você tiver necessitado, clame ao Senhor, Ele vai te abençoar. Mas Deus deseja mais de você. Ele deseja mais. Ele deseja que você
seja um multiplicador. Ele deseja que você seja um homem, uma mulher que agarra o que Deus tem para a sua vida e multiplique, e além disso que você seja um